Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a notícia de hoje vai soar familiar para todos aqueles que já leram 1984 de George Orwell e, portanto, eu venho mostrar-vos, efetivamente, que uma revista de direita alemã foi banida. E, portanto, vamos então ver aqui, foi proibida, basicamente, no mercado, e, portanto, vamos ver esta notícia, que eu acho que é importantíssimo falar sobre isto. Isto é uma valente bicada à liberdade de imprensa na Alemanha, e, portanto, estas agendas globalistas estão mais preocupadas com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão, do que com os reais problemas da União Europeia, como eu já tinha falado em vídeos anteriores. Vamos então ver esta notícia. Temos aqui: a Alemanha proíbe revista de direita num golpe à liberdade de imprensa. O Compact é anti-establishment e anti-imigração, mas não defende este derrubo constitucional. E vamos aqui mais abaixo. No que só poderia ser considerado um ataque politizado à liberdade de imprensa, o Ministério do Interior da Alemanha baniu uma revista de direita por incitar ao ódio e propagar agressivamente o derrubo da ordem política. A mídia conservadora vê a medida como um ataque à democracia e à liberdade de expressão por um governo que tem usado todos os meios políticos e legais possíveis para minar o seu rival político e o segundo partido mais forte da Alemanha, leia-se a AfD. E vemos mais aqui abaixo, e portanto neste momento já andamos a banir revistas. Portanto, como eu dizia, para todos aqueles que já leram 1984 de George Orwell, isto deve soar familiar. O governo liberal-esquerdista não tem sido tímido em tentar caçar os seus oponentes políticos, seja o partido anti-imigração e anti-globalista, a AfD, ou, como é agora evidente, veículos de mídia de direita que criticam duramente as políticas do gabinete. Enquanto o governo fala constantemente sobre os perigos que os círculos de extrema-direita representam para a ordem democrática da Alemanha, é o establishment governante que abusou e armou instituições estatais, incluindo a Agência de Inteligência Doméstica, para reprimir brutalmente os seus rivais políticos. Portanto, vemos aqui, isto é objetivamente repressão política. Portanto, estas pessoas, quando vocês ouvirem, e digo-vos, estejam em que país vocês estiverem, estejam em Portugal, tenham emigrado para outro país, seja onde for, se vocês neste momento, e digo-vos isto em 17 de julho de 2024, quando vocês ouvirem um governo a banir uma revista, a impedir uma opinião, e diz que o problema dessa opinião é o incitamento ao ódio, é o problema do discurso de ódio, e esse é o verdadeiro problema da nação, vocês saibam que provavelmente estão perante um governo tirano, que se está a borrifar para a liberdade de expressão, que se está a borrifar para as opiniões de ódio, quer é reprimir o adversário político, e é isso que têm feito ao longo destes anos. O Ministério do Interior, na terça-feira, 16 de julho, baniu a revista mensal Compact, o seu site, a empresa que a publica, Compact Magazine, e a produtora de filmes associada, Conspect Film. A polícia vasculhou propriedades de revista, bem como as casas de figuras-chave e acionistas líderes nos estados de Brandemburgo, Saxónia e Saxónia-Anhalt. As organizações são direcionadas contra a ordem constitucional, disse o Ministério do Interior numa declaração. A revista agita de forma indizível contra judeus, muçulmanos e contra a nossa democracia. A nossa proibição é um duro golpe para a cena extremista de direita, tweetou a Ministra do Interior, Nancy Faeser, chamado a revista de um porta-voz central da cena extremista de direita. E, portanto, o que nós temos aqui, de forma claríssima, e já nem tentam esconder, o Compact foi criado em 2010, com uma tiragem de 40 mil exemplares, uma conta no X com 42 mil seguidores e um canal no YouTube com 345 mil seguidores. É uma publicação claramente anti-establishment e anti-imigração. Portanto, meus caros, que fique claro, para aqueles que ainda têm dúvidas, eu acredito que já não existam assim tantos, pelo menos presentes neste canal, a União Europeia, os globalistas, os progressistas não querem saber do discurso de ódio verdadeiramente. O que estes artistas querem é que vocês continuem dormentes, que aprovem a imigração descontrolada, que aceitem que querem neste momento os Estados Unidos da União Europeia, digamos assim, que querem federalismo na Europa e, portanto, todos aqueles que se colocarem no caminho deste progresso, deste progressismo completamente ridículo, são abafados. Neste momento temos revistas políticas a serem impedidas de atuar. Meus caros, nós não temos que gostar das revistas políticas. Agora, apelidarmos de extremismo, ou de extremistas, ou de homofóbicos, ou de radicais, todos aqueles que não gostam da nossa agenda, é uma forma de repressão política. Meus caros, o fascismo caracterizava-se por repressão política. Eu pergunto, quem é que são os fascistas na Europa neste momento? O fascismo tinha uma dessas características, que era precisamente a repressão do opositor político. Meus caros, quem é que está a ser reprimido neste momento?
Por que raio é que estão tão preocupados com uma inocente revista? Acham mesmo que é a revista que vai fazer com que hajam problemas nas ruas? É que estas pessoas querem nos convencer, no meu entender, a fazer pouco da inteligência dos povos europeus, querem nos dar a entender que as revistas anti-imigração, anti-globalismo, contra o federalismo, são a causa dos conflitos sociais neste momento, meus caros. A causa dos conflitos sociais é a tensão criada pelos governos globalistas que fez com que a importação de imigração em massa criasse tensão social nos povos europeus. São culturas antagónicas, são pessoas que não seguiam pelos mesmos princípios de vida, que têm visões de mundo completamente antagónicas umas das outras e, no entanto, continuamos a achar que o que cria violência, o que cria ódio, o que cria a tensão social são as revistas, são os extremistas, são os radicais, são os homofóbicos, são os anti-imigração. Não são. Não é nada disso. Estas revistas e muitos destes ativistas que podemos não concordar com algumas das suas ideias, eu inclusive conheço alguns dos envolvidos, não concordo com as ideias todas, não tenho que concordar. Eu não sou propriamente o Nero, eu não tenho que estar aqui a dizer o que é que passa e o que é que não passa, o que é que deve ou não ser dito, o que é que pode ou não ser tido como crença, como convicção, como ideologia. Não sou essa pessoa de todo. As pessoas devem verdadeiramente pensar livremente, eu acredito nisso, e portanto concordo só não com muitas destas ideias destes ativistas, incluindo, por exemplo, o Martin Stellner, que é um ativista que eu conheço e que ele é conhecido no meio identitário. Eu conheço o ativista, já li sobre ele, já li sobre as suas causas, eu estou a par do que se passa neste aspecto e, portanto, apesar de eu não concordar com algumas das suas lutas, eu concordo e defendo, obviamente, e estarei na linha da frente de todos os ativistas que tenham uma opinião e que sejam reprimidos politicamente por agendas globalistas ou por outras agendas quaisquer. Todas as pessoas devem poder pensar livremente e eu acredito nisso. E, portanto, se há uma elite que vos diz que o perigo não são os atentados terroristas, não é a tensão social criada pela importação de imigração semi-escrava, não é o desrespeito pela identidade europeia, não é a falta de respeito pelos povos europeus, se algum globalista vos diz isso, saibam que vocês estão perante um tirano. É tão simples como isto. E, portanto, meus caros, o que eu quero que fique claro e que fique como síntese deste vídeo é: a repressão política vai cada vez ser mais comum nos meios de comunicação europeus. Os globalistas não querem ouvir contraditório porque sabem que defendem posições muitas vezes indefensáveis. E, portanto, sendo que nós temos o senso comum do nosso lado, estas pessoas têm que ser enfrentadas, têm que ser chamadas à pedra e não podem continuar a achar que têm legitimidade para reprimir o opositor político e no fim do dia ainda chamam fascista o opositor político. Quer dizer, isto se não fosse real tinha piada. Se isto não fosse verdade era anedótico. É um fartote de rir. E, portanto, isto era o que eu tinha para deixar. Têm aqui as informações. Eu estarei sempre na linha da frente de pessoas que sejam reprimidas do ponto de vista da sua liberdade de expressão. As pessoas devem poder partilhar as suas ideias, gosto só não delas, façam ou não frente às elites globalistas, sejam elas de Bruxelas, sejam elas de governos de países da União Europeia. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Espero que tenham gostado do vídeo, isto era o que eu tinha para partilhar. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a chegar aos 2500 subscritores. Muito obrigado por estarem desse lado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.